o príncipe Luís, o membro mais novo e traquina da família real, tem um talento especial para roubar a cena com a sua personalidade espontânea, embora se dê bem com a maior parte da família. É difícil não notar um certo distanciamento entre ele e a rainha Camila. Houve alguns momentos em que pareceu que se estavam a entender, mas tudo mudou durante a celebração de Natal oferecida pela princesa Kate. Junte-se a nós enquanto revelamos como o príncipe Louis surpreendeu todo o país com a sua mensagem bombástica sobre Camila, a mais nova da família real. Não há melhor forma de começar a história de hoje do que com o encantador, traquina e inegavelmente adorável príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton. Nascido numa manhã soalheira de primavera, 23 de abril de 2018, no Hospital St. Mary's, em Londres, Louis chegou com toda a pompa e circunstância que se espera de um membro da realeza. O ar estava repleto de celebração, salvas de canhão, badaladas de sinos e um país inteiro em êxtase com o mais novo membro da Casa de Windsor. Desde o início que Louis conquistou corações. Os seus pais escolheram o nome Louis Arthur Charles, uma homenagem ao seu avô, o então rei Carlos III, e um tributo ao falecido conde Louis Mountbatten da Birmânia, um parente próximo que desempenhou um papel significativo na história da família real. É um nome imponente para um rapaz tão pequeno, mas, a julgar pelos seus primeiros anos, Louis está mais do que pronto para lhe fazer jus. Vamos falar do seu batizado. Foi um evento digno da realeza, claro. A 9 de julho de 2018, Louis foi batizado pelo arcebispo de Cantuária na Capela Real do Palácio de St. As fotos desse dia, simplesmente adoráveis. Os seus irmãos mais velhos, George e Charlotte, pareciam orgulhosos como sempre, demonstrando já sinais do forte laço fraterno que os une. Crescer como o mais novo da família real não é uma experiência típica da infância, mas William e Kate esforçaram-se por proporcionar aos filhos um equilíbrio entre os deveres reais e a vida familiar normal. O pequeno Louis passou os seus primeiros anos entre o Palácio de Kensington, em Londres, e Anmere Hall, a casa de campo da família em Norfolk. Os seus pais falam frequentemente sobre como valorizam o tempo em família, seja a cuidar do jardim, a cozinhar ou simplesmente a brincar ao ar livre. Atividades nas quais a personalidade vibrante de Louis, segundo os relatos, se destaca. Por falar em personalidade, Louis causou sensação na sua estreia no Trooping the Colour em 2019. Empoleirado na varanda do Palácio de Buckingham, acenou entusiasticamente à multidão e provou, mesmo sendo um bebê, que não é do tipo que foge dos holofotes. Avançando para as celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, voltou a roubar a cena com as suas expressões animadas, o seu jeito brincalhão e alguns momentos dignos de memes que deram que falar na internet durante semanas. Educação é uma prioridade para a família Wales, e Louis deu o seu primeiro grande passo em direção à aprendizagem formal, quando começou a frequentar a escola infantil Wilcox em 2021. O pequeno príncipe estava todo sorridente ao juntar-se aos seus colegas perto do Palácio de Kensington, demonstrando a mesma curiosidade e entusiasmo que os seus pais frequentemente destacam nas suas aparições públicas. Em 2022, grandes mudanças estavam para vir para a família. Mudaram-se para Adelaide Cottage, em Windsor Home Park. Uma mudança que proporcionou mais privacidade e espaço para os seus filhos em crescimento. Nesse mesmo ano, Louis começou a frequentar a Lambrook School, uma escola preparatória independente, juntamente com George e Charlotte. Apesar da sua tenra idade, Louis já participou em alguns eventos históricos importantes. Quando a rainha Isabel II faleceu, em setembro de 2022, a família real iniciou um novo capítulo. O seu avô subiu ao trono como rei Carlos III e, com isso, Louis tornou-se o quarto na linha de sucessão. Um marco significativo, pois é o primeiro príncipe britânico na história a suceder a uma irmã mais velha, graças ao Acordo de Perth. A coroação do rei Carlos III, a 6 de maio de 2023, foi outro grande momento para Louis.
vestido com um impecável traje real, compareceu ao lado dos pais e dos irmãos, acrescentando um toque de charme juvenil à grandiosidade do evento. Enquanto o seu irmão mais velho, o príncipe George, desempenhou um papel mais formal na cerimônia. A presença de Louis fez lembrar a todos os da próxima geração da realeza, o irmãozinho, adoravelmente traquina. É evidente que Louis, como membro mais novo da família, é o mais brincalhão. Seja a fazer caretas engraçadas em eventos reais ou a tentar apagar a vela da irmã na missa de Natal, o príncipe Louis tem um talento especial para roubar a cena. Mas por detrás das gargalhadas e dos sorrisos, existe uma dinâmica emocionante com os seus irmãos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte. Como qualquer mais novo, Louis ocupa um lugar especial na família, não só por ser o bebê, mas pelos laços únicos que partilha com o irmão e a irmã. As suas travessuras valem-lhe por vezes o título de irmãozinho irritante, mas sejamos honestos. É um título que parece ostentar com orgulho e pelo qual todos o adoram. Se há um irmão que Louis admira e talvez copie um pouco demais, é a princesa Charlotte. Com apenas 8 anos, Charlotte assumiu o papel não oficial de irmã mais velha responsável. É comum vê-la a orientar Louis em aparições públicas, garantindo que ele segue o protocolo real, tanto quanto uma criança de 6 anos consegue, e controlando quando o seu lado traquina se destaca. A natureza protetora de Charlotte foi evidente durante o passeio da família ao tradicional serviço de cânticos de Natal de Kate Middleton, na abadia de Westminster. Louis, em estreia no evento, caminhou com confiança ao lado dos irmãos, sem se deixar intimidar pela grandiosidade do local histórico. Com Charlotte ao seu lado, era como se Louis soubesse que tinha o seu próprio anjo da guarda pessoal a guardá-lo. E embora ele tenha tentado apagar-lhe a vela ao sair, Charlotte limitou-se a sorrir, ignorando o gesto com a paciência que só uma irmã mais velha poderia ter. O laço entre eles não é recente. O carinho por Louis só cresceu desde o seu nascimento. Uma foto particularmente adorável do 3º aniversário de Charlotte mostra-a a embalar o pequeno Louis no colo e a dar-lhe um beijo suave na testa. Mesmo tão nova, já demonstrava sinais da irmã mais velha e extremosa em que viria a ser. E embora os seus papéis tenham evoluído, a proximidade mantém-se. Seja a fazer trabalho voluntário em bancos de bebés ou a participar na diversão em eventos reais, Charlotte assume frequentemente a liderança, com Louis a seguir os seus passos com alegria. Agora, vamos falar de George, o futuro rei de 10 anos que tem vindo a assumir um papel real mais proeminente. Durante anos, George e Charlotte formaram uma dupla dinâmica, sendo frequentemente vistos juntos em passeios em família. Mas, recentemente, a relação entre George e Louis floresceu, evoluindo para uma mistura encantadora de camaradagem e travessuras. Fontes próximas revelam que Louis deixou de ser o irmãozinho irritante para se tornar o parceiro de travessuras de George em tamanho reduzido. Têm passado mais tempo juntos, fortalecendo laços através de interesses em comum e, claro, fazendo algumas travessuras. Seja a entrar sorrateiramente na cozinha para comer alguma coisa depois do jantar, ou a pregar partidas aos pais. George e Louis estão a provar que um pouco de traquinice é de família. E enquanto George cresce depressa, Louis tem uma forma especial de despertar o lado brincalhão do irmão mais velho, lembrando o que, por vezes, não há problema em ser apenas criança. A ligação entre ambos foi também evidente durante as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel, onde as expressões exuberantes de Louis deram que falar. Embora George mantivesse a compostura, era evidente que vigiava o irmão mais novo, assegurando que Louis não se perdia no caos da realeza. A personalidade vibrante de Louis não se limita ao lar. A sua recente incursão na aprendizagem da bateria tornou-se um novo capítulo na sua jornada como o membro mais barulhento da família. O príncipe William, sempre o pai acessível, brincou sobre passar uma boa parte do tempo com os dedos nos ouvidos, enquanto Louis aprimora as suas capacidades com entusiasmo.
Dá para imaginar a cena. Louis a tocar bateria com toda a energia. Charlotte a revirar os olhos, mas admirando secretamente a animação do irmão. E George a fingir que era cool, enquanto, no fundo, desejava poder participar. São estes pequenos momentos que tornam os filhos da família real tão cativantes, apesar da sua posição na realeza. E quando se vê George, Charlotte e Louis juntos, percebe-se que são mais do que irmãos. Eles são uma equipa. Desde roupas a condizer em eventos reais até trabalho voluntário lado a lado. Os três têm um vínculo que é ao mesmo tempo cativante e inspirador. Durante uma visita recente a um banco de bebés, Charlotte assumiu a responsabilidade, enquanto Louis se maravilhava com um brinquedo do King Kong, provando mais uma vez que os mais novos costumam encontrar a maior alegria nas coisas mais simples. Um pequeno príncipe rodeado de amor. No entanto, como membro mais novo da família, Louis tem uma relação especial com os membros mais velhos da família real, o que o diferencia. Pode ser o terceiro filho traquina, roubando muitas vezes a cena com os seus sorrisos marotos e personalidade vibrante. Mas Louis é também profundamente adorado por aqueles que lhe são mais próximos. Não é segredo para ninguém que Kate Middleton tem uma ligação incrivelmente forte com o seu filho mais novo. Conhecida pelo seu estilo parental gentil e carinhoso, Kate sempre foi o tipo de mãe que equilibra as responsabilidades reais com uma abordagem muito presente na educação dos filhos. E o Louis? Bem, ele é quem a mantém sempre alerta. O amor de Kate pela natureza desempenha um papel fundamental na sua forma de educar os filhos. E é evidente que Louis se sente em casa no meio da natureza. Seja a explorar os jardins da Adelaide Cottage, em Windsor, ou a ajudar em projetos de jardinagem, Kate garante que os seus filhos, especialmente Louis, são sempre encorajados a apreciar as alegrias simples da vida. E não podemos esquecer o seu lado criativo. Com o seu amor pela arte e pela culinária, Kate organiza frequentemente atividades que despertam a curiosidade e a energia lúdica de Louis. Louis é muitas vezes descrito como o membro mais traquina da família. E Kate é, sem dúvida, a primeira a sorrir com carinho quando ele faz alguma traquinice, seja a dançar pela cozinha com Charlotte ou a tentar acompanhar os irmãos mais velhos. Kate sabe como transformar estes momentos em preciosas memórias em família. É um laço construído com base no riso, no amor e um pouco de paciência. Algo com que todos os pais, com um filho mais novo, cheio de energia, se podem identificar. Como pai, o príncipe William sempre tentou encontrar um equilíbrio entre os deveres reais e o envolvimento ativo na vida dos seus filhos. Louis, por ser o mais novo, tem uma relação particularmente divertida com o pai. Embora William ensine aos seus filhos a importância da bondade e da responsabilidade, valores que herdou da princesa Diana, também possui um maravilhoso sentido de humor, que Louis claramente herdou. Em público, William é frequentemente visto a orientar Louis com gentileza durante eventos formais. Enquanto nos bastidores, fontes próximas revelam que é o primeiro a rir das travessuras do filho. Para Louis, os seus avós maternos, Carol e Michael Middleton, proporcionam o refúgio perfeito das formalidades da vida na realeza. Na casa da família Middleton, em Berkshire, o ambiente é muito mais descontraído e acolhedor, permitindo que Louis seja simplesmente uma criança. Carol Middleton, em particular, é conhecida pela sua dedicação aos netos. E o pequeno Louis beneficia muito desta abordagem prática. Seja a fazer bolachas juntos, a brincar ao ar livre ou a ajudá-la na jardinagem, Carol garante que Louis desfruta das alegrias simples da infância. Não é apenas uma avó, é uma confidente, uma companheira de brincadeiras e uma fonte inesgotável de abraços. Michael Middleton, por outro lado, traz calma e estabilidade ao mundo de Louis. Leva frequentemente Louis para passeios na natureza ou proporciona momentos tranquilos em família. Esta ligação com os Middleton proporciona a Louis um sentido de equilíbrio, ancorando-o numa educação mais comum, ao mesmo tempo que o prepara para a vida no seio da família real. O rei Carlos III pode levar uma vida agitada,
como monarca reinante, mas nunca está demasiado ocupado para os seus netos, incluindo Louis. A paixão de Charles pela natureza e pelo ambiente transparece frequentemente nos seus momentos com Louis, seja para partilhar histórias sobre jardinagem, para explicar a importância de proteger o planeta ou para lhe ensinar sobre a história da família real. Charles desempenha um papel significativo na transmissão dos seus valores à próxima geração. Embora Louis seja ainda bastante jovem, Charles demonstra um carinho especial por ele, assim como por George e Charlotte. O seu papel de avô proporciona a Louis sabedoria e afeto, criando memórias que o acompanharão durante muitos anos. Com laços tão fortes em toda a família, há uma pessoa notavelmente ausente do círculo íntimo de Louis: Camila, a rainha consorte. Embora Louis partilhe relações afetuosas e divertidas com todos, desde os pais de Kate ao rei Carlos, o nome de Camila raramente surge quando se fala das suas relações mais próximas. Seria mera coincidência ou haveria algo mais por trás? Príncipe Louis e Camila, uma distância curiosa. Muitos acreditam que a razão do distanciamento entre Camila e Louis é o ódio que o príncipe William sente pela madrasta. E quem poderia culpá-lo? A história complicada entre eles arrasta-se há décadas. Mas é aqui que a coisa se torna ainda mais interessante. Outros acreditam que este distanciamento não tem nada a ver com os sentimentos de William. Em vez disso, pensam que as crianças, mesmo tão pequenas como Louis, são muito mais perspicazes do que imaginamos. As crianças simplesmente sabem quando algo está errado, e Louis, o príncipe traquina que é, pode estar simplesmente a afastar-se de Camila por iniciativa própria. Para compreendermos realmente esta tensão, precisamos de analisar a relação conturbada entre William e Camila. Não é segredo para ninguém que William nutre um profundo ressentimento pela mulher que está no centro da angústia pública dos seus pais. Imagine ser um rapaz, a testemunhar a sua família a desmoronar-se sob o olhar implacável dos mídia, com o nome de Camila a fazer constantemente manchetes. É uma dor que não desaparece por si, e as pessoas próximas da família real há muito que insinuam que os sorrisos educados e a cordialidade pública de William para com a madrasta mascaram uma realidade muito mais fria. Quando Camila se casou oficialmente com o rei Carlos, em 2005, William, segundo consta, não ficou nada contente. Era leal à sua falecida mãe, a princesa Diana, e não há dúvida de que a memória dela pesa muito nos seus sentimentos em relação a Camila. Ao longo dos anos, os dois conseguiram coexistir, mas é mais uma trégua do que uma relação amorosa. William pode até apreciar a dedicação de Camila ao trabalho neste momento, mas isso não significa que esteja pronto para a receber de braços abertos. E parece que os seus filhos também já perceberam isso. Agora, vamos falar do Louis. A mais nova dos irmãos Wales sempre foi descrita como espirituosa, brincalhona e, sejamos sinceros, um pouco traquina. Mas as crianças têm uma capacidade incrível de perceber a energia que as rodeia. Seja a tensão no ambiente, conversas tensas ou sinais subtis dos adultos em quem confiam, as crianças geralmente sabem quando algo não está bem. É perfeitamente possível que Louis pressinta alguma coisa quando Camila está por perto. Talvez seja a subtil cautela de William, ou talvez seja apenas a ausência do mesmo carinho que recebe dos outros membros da família. As crianças podem ser pequenas, mas certamente não são tolas. Conseguem perceber quando alguém não é tão natural ou tão afetuoso como, por exemplo, os seus avós, Carol e Michael Middleton, ou até mesmo o próprio rei Carlos. Louis, com a sua natureza observadora, pode estar apenas a seguir os seus instintos e a manter a distância. Camila, por sua vez, trabalhou incansavelmente ao longo dos anos para construir o seu papel na família real. Dedicou-se a trabalhos de caridade, esteve ao lado do rei Carlos em todos os momentos e conquistou muitos no público que antes a viam como a vilã na história de Diana. Mas, dentro da família real galesa, a história é outra. Embora o rei Carlos adore os seus netos e tenha um laço afetuoso com George, Charlotte e Louis,
A ligação de Camila com eles parece muito menos evidente. Raramente verá, ou quase nunca, demonstrações públicas de afeto entre ela e o filho mais novo da família real. Alguns poderão dizer que isto se deve ao fato de Louis ser ainda jovem e não participar frequentemente em eventos reais formais, mas outros defendem que reflete algo mais profundo, um distanciamento natural resultante de uma história familiar complexa. Lembre-se, William é um pai extremamente protetor. Está determinado a proporcionar aos seus filhos uma infância o mais normal possível, protegendo-os da dor e do escrutínio que ele próprio sofreu durante a infância. Se ainda nutre alguma desconfiança em relação a Camila, não é difícil imaginá-lo a mantê-la à distância, assim como o inesperado laço que a une. Ficará surpreendido ao saber que, apesar de todos os rumores sobre tensões dentro da família real, houve momentos em que o príncipe Louis e a rainha Camila pareceram dar-se muito bem. De facto, alguns destes momentos foram tão comoventes que deixaram os fãs da realeza a pensar se há algo mais na sua relação do que aquilo que aparenta. Comecemos pelo Natal em Sandringham, um dia repleto de tradição real e alegria festiva. Nesta época, natalícia em particular, o jovem príncipe Louis, adoravelmente vestido como sempre, chamou a atenção de todos durante a caminhada da família real até a igreja. Louis, que acabara de completar 4 anos, caminhava ao lado da rainha Camila. E o momento entre ambos derreteu os corações de toda a nação. Enquanto a família seguia pelo trilho, Camila colocou gentilmente a mão nas costas de Louis, guiando-o em frente enquanto conversavam. Louis, sempre encantador, olhou-a com o seu sorriso característico, os olhos cheios de curiosidade e ternura. Naquele instante, pareceu que a madrasta e o neto partilharam uma ligação genuína, um momento fugaz, mas significativo, de ternura. Os presentes não puderam deixar de comentar a doçura da interação. Camila, que se mostra geralmente reservada, parecia descontraída e à vontade com o jovem príncipe traquina. E Louis, que não costuma esconder as suas emoções, pareceu completamente à vontade perto dela. Outro episódio que chamou a atenção aconteceu durante a visita de Camila à ilha de Man. Ao cumprir os seus deveres reais, a rainha consorte encontrou uma mãe com 2 rapazes gêmeos, ambos vestidos com roupas azuis a condizer. Enquanto Camila admirava as crianças, não resistiu a mencionar o seu próprio neto, Louis, descrevendo-o, em tom de brincadeira, como alguém bastante traquina. O comentário, feito com um sorriso, arrancou gargalhadas da plateia. Foi um momento sincero e comovente que demonstrou o sentido de humor de Camila e a sua consciência da personalidade exuberante de Louis. Mas o que significam realmente estes momentos? Não se deixe enganar. Camila já é conhecida por saber exatamente como se comportar em público. Não seria surpreendente se o fizesse deliberadamente para criar a impressão de que ela e Louis têm um laço afetuoso e próximo, mesmo que a realidade seja bem diferente. A bomba de Natal. Poderão pensar que estou a exagerar, mas e se vos disser que o príncipe Louis chocou o país inteiro com uma mensagem bombástica sobre Camila? Esta é a notícia de há 5 minutos, por isso vamos analisá-la. Tudo começou no belíssimo culto de Natal da princesa Catherine, na abadia de Westminster. O evento, caloroso e festivo, foi uma celebração de amor, gratidão e união. Um cenário perfeito para aquele que se tornaria em breve o momento mais falado da noite. Como parte da cerimônia, os convidados foram convidados a escrever mensagens de agradecimento em cartões vermelhos e a pendurá-los na árvore da gentileza. Cada cartão tinha o nome de alguém que os tinha ajudado nesse ano. Os filhos de Wales, George, Charlotte e Louis, participaram afincadamente. Ao entrarem na abadia, acompanhados pelos pais, George e Charlotte transportavam os seus cartões com cuidado, com o lado em branco virado para fora, mantendo as suas mensagens sinceras em segredo. Mas Louis, sempre
o mais novo e espirituoso, e Traquina, exibiu orgulhosamente o seu cartão para todos verem. Escrita na sua adorável caligrafia, havia uma mensagem comovente. Obrigado em nome da avó e do avô, porque eles brincaram comigo. A referência, claro, era aos seus avós maternos, Carol e Michael Middleton, que são conhecidos por terem uma ligação muito forte com o jovem príncipe. O bilhete emocionou todos e arrancou sorrisos, sobretudo a família Middleton, que irradiava orgulho dos seus lugares. No entanto, por mais doce que o momento tenha parecido, a ausência de menção à rainha Camila causou estranheza entre os presentes, no meio da multidão. Alguém perguntou, em tom de brincadeira, a Louis, por que é que Camila não estava na sua lista? Louis, que nunca se coibiu de dizer o que pensava, respondeu com uma franqueza que ninguém esperava. Com uma expressão séria, que só uma criança consegue ter, disse, ela está a mentir. A sala ficou congelada. Os sorrisos de Kate e William vacilaram, os seus rostos expressando um misto de choque e confusão. Por um instante, pareceu que o tempo parou. Kate inclinou-se ligeiramente, colocando delicadamente a mão no ombro de Louis, os seus instintos maternais aflorando enquanto lhe sussurrava algo para o acalmar. William, por outro lado, parecia atônito, lançando um olhar a Camila, que estava a poucos metros de distância, com uma expressão difícil de decifrar. O rosto de Camila rapidamente se transformou num sorriso forçado, embora fosse evidente que tinha sido apanhada de surpresa. A rainha consorte, que vinha cumprimentando graciosamente os convidados e participando no evento, via-se agora no centro de uma tempestade real. Mas Louis não tinha terminado. Da forma que só uma criança de 6 anos conseguiria, elaborou com seriedade. Ela disse que ia brincar comigo, mas quando fui ao quarto dela, gritou para eu me ir embora e disse que eu estava a ser chata, e depois via sentada, sem fazer nada. 5 minutos antes, todos se estavam a rir, divertidos com a honestidade brincalhona de uma criança. Mas agora, as palavras de Louis pairavam no ar, e a multidão começou a aperceber-se do que estava realmente a ouvir. Um vislumbre do que alguns já suspeitavam. A verdadeira natureza de Camila, quando as câmeras não estavam a filmar, parecia muito menos afetuosa e generosa. O que acha que levou o príncipe Luís a fazer um comentário tão ousado e inesperado sobre Camila? Foi apenas a honestidade de uma criança? Ou acha que ele se apercebeu de algo mais profundo? Deixe a sua opinião nos comentários e subscreva o nosso canal para mais conteúdos.